Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, e com muita alegria iniciamos nesse momento, então, uma abordagem sobre o Evangelho de Lucas. Particularmente, estava muito ansioso para chegar nesse vídeo, né? Especialmente nesse Evangelho, apesar de gostar de todos eles, obviamente, mas Lucas ele traz para mim algumas lembranças e também algumas reflexões bastante importantes que eu vou dividir com todos vocês aí ao longo dessa abordagem, ao longo deste vídeo. Mas vamos lá. O Evangelho de Lucas ele é um evangelho que não é tão curto, ele tem 24 capítulos, ele é bastante intenso nas informações. E quem era Lucas, né? Por que Lucas é um evangelista, né? Por que a Bíblia nos traz essa apresentação literária? Lucas, tradicionalmente, ele é conhecido como sendo um médico greco-sírio que viveu a maior parte da vida dele em Antioquia. Como a gente sabe, Antioquia é uma cidade muito famosa naquele tempo. Onde fica Antioquia hoje? Ela fica ali na Turquia, um pouco acima da divisa ali Líbano-Síria. Então, bem no finalzinho da Turquia, quando a Turquia já vai descendo a pontinha dela para ir para o Oriente Médio. Hoje é uma cidade que existe ainda lá, só que com outro nome, Antáquia é o nome da cidade. É uma cidade hoje muito moderna. E naquele tempo era uma cidade com muitas faculdades, com muitas universidades, então havia um conhecimento muito grande sendo desenvolvido ali. E Lucas é relatado como sendo esse médico que, num determinado momento da sua vida, ele aceita Jesus, ele reconhece Jesus como sendo o grande Senhor e passa a segui-lo.
não há registro algum de Lucas ter conhecido ou convivido com Jesus. A proximidade de Lucas com o mundo cristão se dá pela proximidade dele com Paulo, né? Como a gente sabe, Paulo foi aquele grande apóstolo chamado por Jesus, já depois de todos os estudos que a gente faz sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, bem depois disso tudo, Paulo se transforma num dos grandes apóstolos de Jesus e sai fundando várias igrejas pela Ásia Menor, região da Turquia, região da Grécia e outras. E Lucas, ao que indicam os registros e os estudos, ele acompanha Paulo em várias dessas atividades, várias dessas viagens. E é daí que Lucas consegue extrair grande conhecimento sobre a vida de Jesus e também sobre o desenvolvimento dos apóstolos, dos discípulos, após a ressurreição de Cristo. E é por isso, esse é um dos motivos pelo qual eu admiro tanto esse evangelista, porque mesmo sem ter tido muita proximidade com Jesus, e possivelmente também não teve muita proximidade com outros apóstolos, se é que teve, a não ser Paulo, não há registro sobre isso, ele de fato debruçou e dedicou parte da sua vida em pesquisar, em mergulhar em todos os fatos e acontecimentos que marcaram a vida de Jesus, para que ele pudesse deixar esse livro maravilhoso para nós. Então esse é um dos motivos pelo qual eu realmente admiro tanto o evangelista Lucas. Ele, como bom e grande cristão, ele arregaçou as mangas e dedicou a sua vida em nos deixar um legado, para que a memória e os acontecimentos de Cristo não fossem apagados. Então ele realmente pesquisou muito, ele foi muito a fundo, mesmo não tendo essa proximidade, essa convivência com Jesus. Diz a tradição, inclusive, que ele estava junto de Paulo até o martírio, até o momento final da vida de Paulo. E que Paulo foi ditando para ele, relatando para ele a maior parte das informações que estão não apenas no Evangelho de Lucas, mas na continuidade desse Evangelho, que é o Atos dos Apóstolos, que é o outro livro escrito por ele, para vocês verem tamanho conhecimento literário, histórico e científico que Lucas tinha. Então, não só o evangelho dele, de Lucas, mas também a continuidade, que é chamada de Atos, que a gente vai ver 2 vídeos à frente, trazem todo esse entendimento e tudo aquilo que foi sendo relatado e dividido com ele. Então, ele não só ouviu, mas também foi atrás, foi pesquisar, foi entender o que tinha acontecido. E como o tempo ainda era bem próximo aos acontecimentos, então a gente tem que entender que Lucas pegou essas histórias muito frescas, muito vivas ainda. Por isso que ele consegue expressar muita vida no seu evangelho. Como vocês percebem também, cada evangelista ele vai dando uma abordagem aos seus evangelhos de acordo com algumas particularidades. A gente sabe, e relembrando, nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que têm uma mesma visão. Eles acabam olhando para o mesmo caminho, que é Lucas, Marcos e Mateus. Então esses evangelhos sinóticos, eles trazem muito dessa vida de Cristo, de uma forma catequética e até didática, nos apresentando desde a sua morte até a paixão e ressurreição. Esses evangelhos sinóticos, eles vão nos apresentando tudo isso de uma maneira catequética, com o objetivo de ensinar, de transmitir a informação para que nós que estamos lendo a Bíblia e esses evangelhos, a gente possa ser evangelizado, a gente possa ser convertido e salvo por Jesus. Esse é o objetivo dos evangelhos sinóticos. Diferente do próximo evangelho que a gente vai ver, que é o de João, onde ele traz mais amor, ele traz uma verdadeira experiência de fé. Então, só para relembrar a todos. E aqui, como esses evangelhos sinóticos nos apresentam, Lucas também tem uma didática bem interessante. Ele vai seguindo uma linha cronológica das ações de Jesus, desde o seu nascimento até sua morte e ressurreição. Então ele traz tudo isso bem bacana. E ele traz alguns elementos, talvez algumas características que são importantes para que você conheça, e conforme a gente for apresentando os fatos mais relevantes desse evangelho, você sempre vai lembrando, nossa, realmente Lucas segue ali aquelas características. Então vamos entender algumas delas. A primeira delas é que Lucas ele traz muito a pessoalidade e a humanidade de Jesus. Então ele aborda os fatos e os acontecimentos sempre pensando e nos apresentando a perspectiva humana de Jesus, Como Jesus se compadecia dos pobres, como Jesus sofria com eles, como Jesus sentia a alienação acontecendo.
Então, Lucas ele traz para a gente sempre essa humanidade de Jesus. E isso é muito bacana. De certa forma, nos ajuda a compreender que Deus se fez homem de fato, sentiu dor, comeu, foi no banheiro, teve amigos, né? Então Lucas ele traz bastante essa visão, esse entendimento de Jesus humano, dividindo e compartilhando com as pessoas as coisas. Um outro ponto bastante interessante é justamente o olhar aos pobres e marginalizados. Então Lucas também é um dos evangelistas que faz com que nós que estamos lendo compreendamos de uma vez por todas. Jesus vem para os pobres, marginalizados, desgarrados. Mesmo que essas pessoas tenham dinheiro, né? O evangelista ele deixa claro em vários momentos, não apenas esse evangelista, mas outros também, que quando se fala em pobre, marginalizado, alienado, não está falando necessariamente de quem não tem dinheiro e não tem comida. Está falando também de quem é pobre em espírito, né? Daquelas pessoas que estão perdidas na alma, não apenas nos bens materiais. Nunca vamos entender isso. Biblicamente falando, pelos relatos que todos os livros trazem, pobre e miserável não é apenas aquele que não tem dinheiro e não tem o que comer. Também é aquele que não tem alma e espírito bem acalentados. Tá bom? Nunca esqueçamos disso. Então, Lucas nos apresenta essa visão também. E talvez o terceiro item, ou a terceira característica que mais nos explica como Lucas transmite as mensagens, é que ele aborda o seu evangelho nos mostrando o caminho de Jesus, que ele chama de o caminho da vida. Então nunca vamos esquecer dessas personalidades. Ele tratando Jesus como homem, como ser humano que foi por um período, para nos mostrar todas as dificuldades e mazelas humanas. Ele que olha para os pobres marginalizados e tem a sensibilidade. E a terceira característica desse evangelho é justamente nos apresentar o caminho da vida. Ou seja, o caminho que Jesus nos apresenta para que a gente possa alcançar o reino, para que qualquer um consiga alcançar. Então, em vários momentos do que eu for apresentando aqui, vocês vão lembrar, nossa, realmente, olha ali, ó, Lucas está apontando para esse lado mesmo. Então, agora, dada essa explicação sobre quem é Lucas, como ele olha o evangelho, como ele escreveu o seu evangelho, como ele nos ofereceu essa riqueza e essa maravilha literária que nós temos pela eternidade, não só nessa obra, mas também em Atos, agora a gente entra nos fatos mais relevantes da abordagem de Lucas, vamos lá? E o evangelho dele começa tratando especialmente daquele anúncio, daquela manifestação do anjo Gabriel a Maria, dizendo que iria também, através da família de Maria, aparecer e ser entregue por Deus a nós aquele que seria o preparador do caminho do Messias. Estamos falando de Isabel, a prima de Maria, que está grávida, e Maria vai lá fazer a visita a ela. E claro, também pela graça divina, e talvez a maior de todas as graças recebidas por uma mulher ao longo da história da humanidade, da história cristã em especial, Maria também recebe a dádiva do Espírito Santo, de ter em seu ventre, gerado ali, por obra desse Espírito divino, Jesus. Né? Ela engravida de Jesus e a sua família, José, a quem ela era prometida como esposa, aceita mesmo diante das dificuldades e de todas as questões sociais que uma aceitação dessa envolvia naquele período. Então, o anjo Gabriel anuncia a Maria, não apenas que ela receberá, pela graça do Espírito Santo, o Filho de Deus em seu ventre, mas também que sua prima Isabel está também recebendo a graça de uma gravidez, que é João Batista, aquele que vai preparar o terreno, preparar o caminho para que Cristo possa manifestar o seu ministério. E nesse momento, o evangelista ele nos apresenta tudo isso de uma forma muito bonita, muito intensa, né? Com muito sentimento envolvido. Inclusive são apresentados até cânticos, né? De Zacarias, o cântico de Maria, que são verdadeiras manifestações da alegria sentida por essas pessoas, por serem as escolhidas. Algo bastante interessante é que a diferença de idade aproximada entre João Batista e seu primo Jesus é de mais ou menos 6 meses, né? Sendo que Jesus nasceu depois de João Batista. Então João Batista, provavelmente, por todos os relatos e registros, era 6 meses mais velho que Jesus. Veio de fato para fazer uma grande preparação para a vinda do Messias. O Evangelho fala também do nascimento de João Batista, né? Fala que o nascimento de João Batista acontece, que Zacarias e Isabel se sentem maravilhados e exaltados com tudo aquilo, e daí vem o cântico que eu comentava agora há pouco, que é uma exaltação de Zacarias, a alegria que ele sente por tudo que está acontecendo.
E João Batista, desde novo, ele já é de fato preparado e já sente que a missão é dele. E pelos relatos, né, João Batista ele tem ali um breve momento de infância, não é muito longa a infância dele, ele acaba se tornando um adulto, um jovem rapidamente. Ele tem uma fase de reclusão preparatória, talvez para receber todas as inspirações divinas, todas as revelações que ele precisava, e logo ele se revela a Israel, né, se mostrando e se manifestando como aquele profeta anunciador, né, não como aquele profeta Messias. João Batista tinha consciência do que ele era. Ele era aquele profeta anunciador, o profeta que vinha revelar ou preparar o terreno do escolhido. E, como eu acabei de falar também, aproximadamente ali 6 meses depois do nascimento de João Batista, nasce Jesus, né? E pela ocasião, pela situação de um recenseamento que estava acontecendo, a família de Jesus se desloca ali da região da Galileia, vai para Belém, por isso que Jesus nasce em Belém, porque a origem da família dele, a base dos ascendentes de Jesus é em Belém. Então, pela regra local, eles tinham que voltar para os locais de origem deles, para poder serem recenseados, né? Para que o Estado, para que a instituição governamental da época pudesse fazer uma contagem deles. Voltam para lá, Maria gestante, e numa gruta, numa pequena manjedoura, num local super simples e humilde que eles conseguem arrumar ali pela necessidade da ocasião, sem ter um local fixo. Basicamente, de fato, numa manjedoura, muito provavelmente num estábulo, até porque a gente tem a presença ali até de alguns animais, né? Como até os presépios que nós utilizamos hoje nos relatam, nasce Jesus, no meio da humildade, no meio da fuga, da simplicidade e da pobreza. É assim que vem ao mundo o Rei dos Reis, aquele que os cristãos, tal como eu, consideram como sendo o grande Messias Salvador da humanidade. E conforme a tradição judaica apresenta e orienta, Jesus ele passa pela sua circuncisão, como judeu que era, e vão a Jerusalém para apresentar Jesus no templo, o que era a tradição local. Depois dessa apresentação, segundo o evangelista, a família retorna para a região da Galileia, mais precisamente para Nazaré, onde essa criança ela cresce, né, como uma criança jovem, forte, saudável, e vai desenvolvendo ali a sua vida familiar. Por volta dos 12 anos, numa ocasião onde a família foi passar as festividades de Páscoa em Jerusalém, há a situação, né, que aqui é apresentada por Lucas de uma maneira bastante detalhada, né, que Jesus se perde ali da sua família e ele está no templo, orando, ensinando e doutrinando as pessoas, falando sobre as escrituras com uma propriedade que encantava a todos, né, já mostrando ali, evidenciando alguns sinais de que era de fato uma pessoa diferenciada, de que era alguém absorvido de um contexto, de um poder, de um conhecimento que transcendiam até a explicação humana. Um jovem de 12 anos, sem ter acesso a muitas informações financeiramente elevadas, um jovem simples que já manifesta ali todo o seu conhecimento sobre as escrituras e sobre a realidade humana. Algo bastante interessante é que ele, inclusive, estando no templo, indica que ali é a casa do seu pai. E todos ali ainda não entendem, de certa forma, o que ele está falando, mas ficam, evidentemente, maravilhados com tudo aquilo que aquele jovem manifestava. O evangelista diz ainda, nesse momento, algo bastante interessante, né? Que pode até nos ajudar a compreender como Lucas ele foi tão a fundo nas informações. Ele, de fato, deve ter feito uma pesquisa com pessoas muito próximas ao que aconteceu. Porque nesse momento do Evangelho, ele fala pra gente uma coisa muito interessante, que todas essas passagens e acontecimentos que ele estava escrevendo, elas estavam devidamente guardadas por Maria em seu coração. Então, para isso ter chegado ao conhecimento de Lucas, é porque ele deve ter estado muito próximo com aqueles que eram próximos de Maria. Então, ele deve, de fato, ter visto e buscado informações das pessoas que conviveram com Jesus, né? O que me faz, como eu falei lá no início, ter uma admiração tão grande por esse evangelista. Bom, então após alguns anos deste acontecimento, João Batista inicia a sua missão profética, sua missão como um anunciador da palavra e um preparador do caminho do Messias. Então ele inicia vários discursos, várias pregações e também inicia batismos na região do Rio Jordão. Batismos que, segundo ele, eram feitos com água.
e ele manifestava constantemente que chegaria aquele que batizaria diretamente com o Espírito Santo, em suas mãos e em seu poder. Já falava de Jesus. Nesses acontecimentos, na região da Galileia, né? Para quem não conhece a Galileia, é uma região bastante pequena. Você tem o Lago da Galileia, que muitos chamam de Mar da Galileia, mas é um lago de água doce, muito grande, e dali provinha toda a fonte pesqueira e também água para poder irrigar toda aquela região, por isso que a Galileia é tão verde até hoje. E logo abaixo desse Mar da Galileia, desse Lago da Galileia, começa o Rio Jordão. Então aquela região toda era uma região de bastante produção, então você tinha muitas famílias ali, e em geral eram famílias mais pobres, né? As famílias que lavravam, que pescavam, que trabalhavam com as coisas básicas para mandar às grandes cidades. Então é nessa região e nesse contexto, nessa região do início do Rio Jordão, que realmente é maravilhosa, ele começa ali essa pregação e começa a ganhar muitos adeptos, né? Porque as escrituras já evidenciavam que este momento chegaria, que chegaria o momento em que o Messias Salvador se revelaria e que à frente do Messias Salvador haveria alguém a anunciar o que estaria acontecendo. Então as pessoas começam a perceber a dinâmica do que está acontecendo. Poxa, está aqui aquele que nos profetiza e é para nós um preparador do caminho do Messias. Então, de acordo com as Escrituras, está se fazendo acontecer o que nós esperamos há tanto tempo. O Salvador vai chegar. A população, o povo vai se dando conta disso, e João Batista ele vai chamando a atenção das pessoas, inclusive a atenção de Herodes, que era o governante da região da Galileia, que também, tendo conhecimento de todas essas escrituras, começa a ficar preocupado. Né? O que sempre eu, particularmente, estudando esses assuntos e todas essas informações, sempre me deixa bastante consternado, né? Como que os grandes judeus da época, sabendo que as profecias indicavam a vinda do Messias e que Jesus estava ali chegando, eles realmente colocavam uma venda nos olhos e diziam, não, não é ele, não, não é ele. Tudo para defender o sistema político e econômico que eles estavam ali manipulando, né? Que eles estavam construindo. Então isso sempre me causa espanto. Eu estudo a Bíblia já há mais de 30 anos, praticamente, uns 30 anos. E isso sempre me dá um pouco de nojo, né? Dividindo talvez com vocês um sentimento particular meu, que eu não faço muito isso aqui nos vídeos, vocês sabem. Mas sempre que a gente entra nessas temáticas, eu sinto realmente uma certa repulsa. E o que me deixa até preocupado é que muitas vezes hoje, em pleno século XXI, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente acaba fazendo a mesma coisa, a gente acaba negando Jesus em muitas circunstâncias. A gente acaba, mesmo como cristão, fechando os olhos para tudo aquilo que a gente sabe que é, né? Então aqui nós temos Herodes nos apresentando isso. E Herodes começa, talvez, ali a ter uma preocupação muito forte com tudo isso. E a palavra de João Batista ela vai cada vez mais intensificando a preparação desse Messias. E antes de ser preso, João Batista recebe Jesus na beira do Rio Jordão e aquele batismo maravilhoso acontece. E como o próprio João Batista dizia, né, eu batizo com a água, né, mas virá aquele que será batizado e batizará com o Espírito Santo. E é o que acontece. Quando Jesus mergulha nas águas, a pomba do Espírito Santo, representando o Espírito Santo, uma pomba branca, ela desce, manifestando que Jesus é o Filho amado, que a partir daquele momento ele está batizado. Então essa passagem, ela marca inclusive os momentos que antecedem a prisão de João Batista. Então João Batista ele teve a graça de cumprir essa profecia, né, de cumprir essa manifestação necessária, que é o batismo de Jesus antes de ser preso. E a partir desse batismo, Jesus de fato começa o desenvolvimento da sua missão, né, o desenvolvimento de tudo aquilo a que ele veio. O evangelista cita, inclusive nesse momento, que Jesus ele é um descendente direto, não apenas de Davi, mas também de Abraão, e o evangelista vai além. Ele cita 77 gerações entre Jesus e Adão, né, o primeiro homem concebido pelo entendimento bíblico. Então, o evangelista ele nos apresenta, nós estamos aqui diante de um homem que descende da própria criação, porque ele é a própria criação. Então, Lucas nos apresenta isso nesse momento. E já no início da sua missão evangelizadora e missão de salvação, Jesus já começa a ser tentado pelo diabo, por Satanás. O evangelista nos apresenta isso.
Há aquele momento em que Jesus é levado para o deserto e é tentado pelo Satanás, e na sua força e na sua capacidade maravilhosa de ser, Jesus consegue repelir todas essas tentativas do inimigo. Algo bastante interessante que Lucas cita nesse momento, pelas passagens que se dão, é que o próprio Satanás é um grande conhecedor das Escrituras e das leis de Javé. Né? Satanás ele apresenta com detalhes, em alguns momentos, quais são ali as frases, quais são as profecias que tinham sido ditas, mostrando que Satanás ele conhece a escritura judaica. E logo que tudo isso acontece, né, Jesus ele volta à sua terra, ele volta a Nazaré. Esse batismo tinha acontecido, como eu falei, mais abaixo do Rio Jordão, e Nazaré já é uma cidade que fica a oeste da Galileia, né, fica ali alguns quilômetros indo da Galileia para o sentido do Mediterrâneo. Nazaré fica nesse caminho. Você sai da região do Lago da Galileia num sentido do mar Mediterrâneo. Não tão longe, obviamente, né? Logo assim, após alguns quilômetros, já tem Nazaré. Então Jesus sai do momento onde ele foi batizado daquele local, volta para Nazaré. E ali ele começa as suas primeiras pregações. Não apenas nas ruas, para as pessoas, para os parentes, mas também em sinagogas da região. E sendo uma pessoa dali, ele começa a ser visto de uma maneira muito estranha, né? Mais ou menos como aquela expressão que a gente diz, né? Que o santo de casa não faz milagre. Imagina isso sendo dito para Jesus, mas é basicamente essa percepção que Nazaré tem dele, né? Ele não é aceito. Como assim? A gente conhece Jesus, né? Jesus cresceu aqui, ele é próximo a nós. Como é que ele é o Messias? Né? Impossível, não tem como. E Jesus tenta ali desenvolver já o seu ministério, né? Tenta apresentar a revelação da Boa Nova, e não é muito bem aceito. Então ele migra, ele vai para a cidade de Cafarnaum, né? Que só para vocês entenderem geograficamente, olha só, você tem o Lago da Galileia aqui para cima você tem o Líbano, aqui para baixo você tem Jerusalém, e bem aqui embaixo você começa o Rio Jordão. Então Jesus ele estava aqui no Rio Jordão, foi batizado, aí ele veio para Galileia, que é mais para o lado de cá do lago, e depois ele volta para Cafarnaum, que é uma cidade bem no ápice do Lago da Galileia. Então ele vai dando essa volta em toda a Galileia. E por que naquela região? Porque aquela era a região, como eu explicava agora há pouco, de grande produção, uma região muito verde e que era muito mal vista. Por quê? Porque geralmente eram lavradores, eram pequenos produtores rurais, gente que colocava a mão na terra para produzir, que ganhava pouco. Então, por isso que Jesus tem seu ministério concentrado ali no começo. Ali estavam os pobres oprimidos e desprezados pela sociedade. E olha só que coisa interessante, é o lugar mais maravilhoso de Israel, até hoje. Um lugar super verde, cheio de riquezas, cheio de belezas naturais, e foi desprezado por tanto tempo. Então Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele de fato começa um ministério efetivo, já que ele não tinha sido aceito na sua terra, em Nazaré. E já nesses primeiros momentos, ele começa a fazer a pesca de homens, né? E Cafarnaum é uma cidade bastante simbólica para isso, porque aquele ponto do Lago da Galileia era um dos pontos de melhor resultados para os pescadores. Então tinha muitos pescadores ali. Cafarnaum era um grande centro pesqueiro, por isso que tinha tanta gente na época. Hoje é praticamente uma cidade abandonada, ainda tem um vilarejo lá na região, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, andar por tudo que ainda restou de Cafarnaum, inclusive a sinagoga onde Jesus pregava, a casa de Pedro está lá ainda, as ruínas dela. Então é uma região que ainda está lá e que ainda é muito forte para pesca, né? Mesmo nos dias de hoje. E só para curiosidade de vocês, o peixe que eles pescavam na época é a tal tilápia St. Peter, né? Que é uma tilápia mais rosada, que no Brasil e no mundo é vendida como tilápia St. Peter, São Pedro, né? Justamente por causa daquele local. Então ali Jesus vai desenvolvendo, vai pescando homens e arregimenta seus primeiros seguidores, né? Os primeiros de seus discípulos. Simão Pedro, Tiago e João, né? Que são arrebanhados no primeiro momento. E já nesses primeiros momentos de pregações e profecias e de trabalhos junto ao povo, ele já faz um primeiro milagre, que é curar a sogra de Pedro, que passava por uma febre inexplicável, né? Um problema de saúde muito intenso. E Jesus faz a cura dela naquele momento. O que já começa a mostrar e revelar sinais que deixam essas pessoas impressionadas, né? Mas quem é esse que faz isso, né? Quem é esse que está aqui conosco, que nos arrebanhou? Então eles se entregam na mão de Jesus logo no primeiro momento. E isso vai deixando Jesus muito famoso, mesmo contra a sua vontade, né?
vai fazendo com que o nome dele se espalhe muito rapidamente, mesmo que ele não queira isso. O Evangelho de Lucas, em muitos momentos, ele bate nesse ponto. Lembra que eu falava para vocês de várias características desse evangelista? Um deles era a humanidade de Cristo, né? Jesus como homem. Então, neste momento, Jesus não quer ser um popstar. Jesus não quer ser um homem famoso. E o evangelista deixa isso claro para a gente. Jesus ele queria que as pessoas não falassem sobre o que estava acontecendo, apenas recebessem a graça. Mas era inevitável, né? Você imagina uma pessoa que está morrendo, doente, acamada, de repente recebe aquele que ela crê que pode ser o próprio Deus, toca nela e ela melhora. Ela não precisa nem falar o que aconteceu, né? Os próprios que estão em volta, familiares, eles acabam maravilhados espalhando a notícia, mesmo Jesus não querendo, mas era inevitável. E questionam quem é esse, né? E ocasionalmente, em função de todas essas características e essas circunstâncias que Jesus foi vivendo logo no início, né, de ficar muito conhecido, de ter muita fama, o Evangelho diz que Jesus se retirava ocasionalmente para rezar e para buscar mais forças junto ao Pai. Então, ocasionalmente, Jesus se retirava, buscava forças, né, organizava talvez ali o seu ministério para voltar e continuar praticando. E isso tudo, já no início, né, nessa explosão, né, nesse desenvolvimento meteórico de uma manifestação ministerial que Jesus faz, né, no início de tudo isso, ele já vai virando ali uma celebridade mesmo contra sua vontade. Fariseus e saduceus começam a se irritar e a se incomodar, né? Pensando, este homem vai atrapalhar o nosso sistema, né? Temos que dar um jeito de contê-lo. Então, já num primeiro momento, olha só que coisa absurda, né? Eu dividi isso com vocês agora há pouco. Mas olha só que coisa interessante. Eu chamo de absurdo. Já num primeiro momento, ao invés dos fariseus e saduceus, que eram os grandes, talvez ali, guardiões da palavra, né, juntamente com os doutores da lei e escribas, eles conheciam as escrituras, eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam que haveria um anunciador, João Batista, que haveria um Messias Salvador, Jesus, e eles, em momento algum, se dignaram a crer, ou a pelo menos questionar, será que ele é mesmo? Não. Já no primeiro momento se veio desse jeito, pobre, dessa maneira aí, veio lá da Galileia, como é que esse cara pode ser o rei que nós estávamos esperando? Isso é o que os fariseus pensavam. Então, por esse motivo, eles tiveram na cabeça deles o entendimento. Se ele veio dos pobres, ele vai acabar com o nosso sistema corrupto e hipócrita. Em paralelo a isso, Jesus vai dando continuidade ao seu ministério, sempre com aquele entendimento de que ele é o que vem para salvar pobres, oprimidos e aqueles que necessitam de cura espiritual, física, mental, e que o reino é aberto para todos. Claro que isso, né, é um dos elementos, é um dos ingredientes que vai deixando os fariseus desesperados, né? Como assim todos podem acessar o reino de Deus? Então é isso que Jesus vem quebrar. Jesus vem dizer que o reino não é só deles. Que mesmo um pobre que mora na Galileia, se ele fizer o amor acontecer no dia a dia, ele pode alcançar o reino dos céus. E os fariseus vão ficando desesperados. E no meio disso tudo, ele começa a arrebanhar mais seguidores. Um deles, Levi, que é Mateus, né? Para vocês terem uma ideia. Por que Levi e Mateus? A Bíblia nos apresenta que ele era chamado de Levi. Então, Mateus, o cobrador de impostos, ele era um judeu. Ele conhecia as regras, ele sabia como tudo funcionava. E ele crê que Cristo é o enviado. Ele crê que Cristo é o Messias Salvador. Algo bastante interessante é isso. Lembra que no primeiro vídeo do Novo Testamento, eu apresentei todas as camadas sociais da estrutura, né, da comunidade judaica? A gente tinha saduceus, fariseus, escribas e doutores da lei, zelotes, né? Então, esses que são chamados por Jesus, em geral, são todos judeus, né? Judeus que olham para Jesus e creem que ele é o Messias. E por um absurdo, os mais conhecedores da lei, doutores da lei, escribas, fariseus e saduceus, que são o topo da pirâmide, esses não aceitam. Por quê? Porque Jesus está quebrando o sistema. Está quebrando a banca, como a gente diz, né? Jesus veio e falou, olha, vocês estão seguindo regras, vocês estão fazendo aí esse monte de coisa, indo nas sinagogas com roupas bonitas, bem alinhadas, conhecem a palavra em detalhes, viram as costas e acabam com o povo? O que adianta isso? E aí Jesus começa a sua pregação de uma maneira ainda mais firme e mais forte. Não precisa de tanta regra.
Basta amar o próximo e ter desapego. Basta praticar o amor. Basta você ser bom com as pessoas. Basta que você faça o bem a quem está à sua volta. E isso é amar. Amar é você fazer o bem mesmo sem conhecer a pessoa. Amar é você fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Então Jesus ele vai tirando aquelas regras que muitas vezes o povo comum, por ser ignorante, por não ter conhecimentos de leitura escrita, não conseguia seguir no seu dia a dia. E aí eles recebiam as informações de que eles não iriam para o paraíso, que eles não estavam salvos. Olha só que coisa absurda, né? Como o sistema era corrupto. E aí o sistema começava a vender formas dessas pessoas irem para o céu. Eles precisavam dar parte do que eles tinham, eles precisavam dar oferendas, né? Cabritos e vários outros tipos de oferendas e oblações para alcançar o reino. Por quê? Porque o sistema pegava todo esse dinheiro dessas ofertas, oferendas, de toda essa corrupção que acontecia, enfiava nos bolsos e esse povo sempre ia sendo mantido assim, sempre se achando indigno de merecer o reino. E Jesus, nananina não, o reino é para todo mundo, para um cobrador de impostos, para uma prostituta, para qualquer pessoa que queira, inclusive para um fariseu, se ele praticar o amor. E ponto. E isso foi transformando não só toda aquela região, mas foi transformando a mente e o coração das pessoas. Lembra que eu falava que o pobre, o miserável, não necessariamente era de dinheiro, mas também de espírito, de mente, de força, de corpo e alma? Então, Jesus dizia que esse pobre miserável poderia ser abastecido e alimentado da palavra. Bastava que ele percorresse o caminho da vida. Mais um elemento que a gente falou lá no início, que Lucas nos apresenta. Então Jesus começou a orientar as pessoas a isso. Existe um caminho da vida, que se você segui-lo, você alcançará o reino. E ao longo de todo o evangelho de Lucas, e conforme eu já estou fazendo, vocês vão vendo que Lucas vai manifestando várias orientações para que o caminho da vida seja percorrido. É dessa forma que Lucas nos apresenta. E isso vai causando um desastre para aqueles hipócritas, né? Como assim caminho da vida? Como assim, se a pessoa apenas for bondosa e praticar o amor, ela vai para o reino dos céus? E todas as regras? E todas as comidas que a gente não pode comer? E tudo aquilo que não pode ser feito no sábado? E Jesus vai colocando tudo isso abaixo, né? Em várias ocasiões. E em meio a isso, muitos sinais e milagres vão acontecendo. Ressurreições como de Naim, como a da filha de Jairo, como tantas curas e expulsão de demônios, vão mostrando a divindade de Jesus e a sensibilidade dele, independente da classe social da pessoa, né? Então Jesus ele vai sacramentando, ele vai simplesmente confirmando que o amor e a prática do bem estão acima de qualquer outra regra. Amar, se fazer pequeno diante de Deus e ajudar o próximo são orientações que estão acima de qualquer outra. E isso vai tornando para as pessoas, como eu falava agora há pouco, né, vai tornando para as pessoas o reino um lugar acessível. Né? Não é apenas para escolhidos e para alguns poucos. Qualquer um, se praticar aquilo que Jesus orienta, se seguir o caminho da vida, alcançará o reino. E no meio disso tudo, até mulheres ele vai convidando a segui-los. E se eu falo isso hoje, em pleno século XXI, né, alguém pode estar do outro lado, mas vai. E qual seria o problema de não chamar mulheres? Para aquele tempo, chamar mulheres e aceitá-las dentro do ambiente religioso era uma coisa totalmente descabida para os judeus. E Jesus ele vai tirando essas muralhas que trazem limitações. O pobre não pode entrar aqui, a mulher não pode participar, aquele que é pagão não pode ter conosco, aquele que pecou não pode estar aqui. Jesus vai acabando com tudo isso. Todas essas regrinhas, todas essas condições de fé, Jesus tira tudo isso. E fala que a regra mudou, né? E aí vocês vão entendendo cada vez mais por que os fariseus ficaram tão desesperados, porque eles viviam em cima da regra. Sabe aquela pessoa que coloca a regrinha embaixo do braço e por mais que a decisão que ele tome seja totalmente corrupta, de roubalheira, de ladroagem, de hipocrisia, ele vai lá no meio do livrinho de regras e fala, olha, mas aqui tem uma regrinha que se você olhar bem, ela permite eu fazer o que eu estou fazendo. Sabe, essa questão ardilosa de tomar uma decisão? Pois é, Jesus acaba com isso. E aí o fariseu fica desesperado, né? Porque ele já está percebendo que Jesus
ele está quebrando a banca. Ele está dizendo que se a regra for uma regra amoral e ela for apenas uma regra para manter um sistema hipócrita, ela não precisa ser seguida. Que aquilo que precisa ser seguido é o amor. E que o amor é a base do caminho da vida. E que se a pessoa caminha praticando o amor no seu dia a dia, mesmo nas coisas mais simples, ele alcança o reino. Pronto, os fariseus ficam em colapso. E para tudo isso acontecer de uma maneira ainda mais interessante, de acordo com os ensinamentos de Lucas, as parábolas elas vão tomando cada vez mais consistência. Por quê? Por que Jesus fala em parábolas? Porque a população pobre, marginalizada e oprimida, ela não tinha acesso à informação. Não era uma população culta, de forma acadêmica, científica. Eram pessoas simples. Eram pessoas que mal sabiam escrever e ler, se sabiam. Então as parábolas faziam com que Jesus pegasse as coisas do dia a dia, as atividades simples, como uma relação de emprego, como um plantio, uma semeadura, como o controle do dinheiro, as coisas simples do dia a dia, e transformava em histórias para mostrar para as pessoas como elas estavam sendo alienadas. E aí, história após história, parábola após parábola, as pessoas iam assim, fazendo mais ou menos como se elas estivessem redescobrindo a vida. E pensando, nossa, então através dessa história, quer dizer que aqueles poderosos estão só usando a gente. E aí Jesus conseguia chegar no coração dessas pessoas, no mais íntimo do que era necessário. Por isso, tantas parábolas e de tantos assuntos que eram do dia a dia daquelas pessoas. Porque aqueles assuntos das parábolas, as pessoas, inclusive, elas se identificavam porque acontecia com elas. Né? Então, quando você pega a parábola do patrão com o empregado, a dos talentos, a da semeadura, né? A parábola do filho pródigo, são parábolas de coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas. Por isso elas entendiam. E aí, no meio dessas parábolas, Jesus jogava a semente do amor. E praticamente em todas as ocasiões, ele mostrava que o amor poderia mudar tudo. Que praticar o amor e o perdão continuamente faria a diferença nas relações e que isso levaria ao caminho. E que isso levaria ao reino. Então, seguir o caminho da vida é praticar amor sempre e perdoar toda hora. Basicamente, essa é a orientação que Lucas manifesta aqui no Evangelho. Praticar o amor, fazer o bem para todo mundo, não importa quem, e perdoar as pessoas, perdoar aquilo que é feito de ruim para você. Essas são as bases principais para que o caminho seja sempre verdadeiro. E por isso que é tão difícil, porque são coisas difíceis no nosso dia a dia. Praticar o amor a todo momento, oferecer a outra face toda hora, né? Ser bom com as pessoas mesmo que elas sejam ruins com você. E perdoar aqueles que só fazem coisa ruim contra você são coisas muito difíceis. E é por isso que Jesus ensina isso, doutrina isso, né? Mostrando, se isso não é feito, não adianta nada você ter muito dinheiro e estar com roupas bonitas na sinagoga. Isso também não leva para o céu. O que leva para o céu é a prática do amor. E no meio de tudo isso, os ensinamentos de Jesus, eles vão deixando cada vez mais claro que para que a pessoa siga Jesus e aceite a sua boa nova, ou seja, aceite o caminho da vida que leva ao reino, a pessoa tem que se transformar por inteiro, por dentro e por fora, porque Deus conhece o coração, o íntimo de cada um, né? Esse é o motivo pelo qual os fariseus eram vistos de forma tão hipócrita, porque eles faziam uma vida por fora, na carcaça humana, mas no coração deles, na intenção das atitudes, sempre era por interesse. Sempre era de forma ardilosa. E aí Jesus sempre pede isso. No meio de todas essas situações e acontecimentos, transforme-se por completo para seguir a mim. Transforme-se por completo para seguir o caminho que Jesus orienta. É isso que o evangelista nos deixa cada vez mais claro. O ministério vai acontecendo. Esse embate entre fariseus, saduceus com Jesus e seus seguidores vai se acirrando. O nome de Jesus vai ficando cada vez mais conhecido. Tantas e tantas ações maravilhosas e milagrosas vão sendo feitas. Tantos e tantas parábolas vão acontecendo e sendo proferidas de maneira tão maravilhosa. Algumas delas eu citei aqui, mas o convite que eu sempre faço é para que vão ao livro, vão à Bíblia e entendam e conheçam cada uma delas com detalhes,
né? O meu objetivo com esse projeto, como eu falei para vocês, não é substituir a Bíblia de maneira alguma, mas é oferecer e apresentar esse entendimento da palavra, para que quando você mergulhar no estudo particular, você olhe para aquilo e fala: ah, isso aqui quer dizer tal coisa. Não é uma doutrina o que eu estou fazendo. Eu apenas estou apresentando a Bíblia em resumo, né? O entendimento histórico e geográfico que acontecia para que você que está aí do outro lado compreenda a mensagem, né? Sempre eu deixo isso muito claro. Mas vamos lá. Então, tudo isso vai se acumulando, tantas e tantas ações, tantas e tantas atividades, tantas e tantas pessoas, que ele começa a regimentar muitas pessoas além dos 12 que já estavam próximos dele. Num determinado momento, Lucas cita que Jesus forma 36 duplas e espalha elas por toda a região. Isso já numa preparação para a ida dele para Jerusalém. Então vocês percebam que Jesus simplesmente não se desloca para Jerusalém, onde sabia que o seu martírio iria acontecer. Ele vai fazendo transformação por onde ele passa. E isso vai deixando as pessoas cada vez mais encantadas. Então essas 36 duplas, elas recebem de Jesus ali não o poder divino, mas elas intercedem em nome de Jesus, em nome dele. Elas recebem a incumbência de fazer em nome de Jesus aquilo que ele não conseguia fazer sozinho, pois ele era um para milhares. Então ele foi criando essas duplas e também imputando nos seus seguidores a responsabilidade por trazer pessoas para o caminho da vida. Esse é um dos principais objetivos pelo qual Jesus foi orientando seus discípulos a fazerem em nome dele as coisas. Bom, então dessa forma, com todas essas ações, todos esses atos, todas essas práticas sendo disseminadas por toda aquela região, Jesus ficando cada vez mais conhecido, seus apóstolos, discípulos mais próximos propagando também em ações aquilo que o mestre ensinava, ele vai se aproximando do momento da ida para Jerusalém. E conforme tudo isso vai acontecendo, como vocês já sabem, vai se acumulando uma raiva incessante e um desejo até de matar Jesus por parte dos fariseus e saduceus. Já sabemos os motivos, né? A cada dia que passava, eles se sentiam mais e mais ameaçados. O projeto de poder, o projeto de dominação e alienação estava sendo revelado por um único homem. Então eles estavam desesperados com tudo isso. E nessa caminhada, né, onde Jesus vai se direcionando ao seu martírio para iniciar tudo o que a gente sabe que aconteceu, perguntam a Jesus e vão questionando a Jesus qual seria a melhor forma, a melhor maneira de orar, a melhor maneira de pedir ou de oferecer a Deus a sua prece. E é nesse momento, inclusive, é nessa ida a Jerusalém, que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Revelando ali, talvez, os 4 pilares da oração apresentada por Jesus: o Pai, o Reino, a partilha e o perdão. São esses 4 elementos que fundamentam o Pai Nosso, apresentado aqui pelo evangelista Lucas. Oração que é a mais feita no mundo cristão como um todo e até mesmo por não cristãos, né? Eu já tive a oportunidade de viajar por muitos lugares do mundo, especialmente vivenciando experiências em vários ambientes religiosos diferentes, por uma questão de cultura, de aprendizado. E eu vi o Pai Nosso sendo rezado, né, e sendo praticado em locais que eu nunca imaginei, né? E isso foi me deixando sempre muito feliz, né? Saber como a palavra de Deus ela acaba se inserindo e transformando pessoas que às vezes até desconhecem a sua origem. Um outro ponto apresentado também nesse momento, nessa ida a Jerusalém, né, que foi uma viagem relativamente longa, intensa, cheia de acontecimentos, né? Jesus, para ir da Galiléia até Jerusalém, passava pela Samaria, então tinham todos aqueles acontecimentos, né? Era uma grande, não vou dizer nem comitiva, né? Mas era uma grande quantidade de pessoas passando por vilarejos e por todos esses locais. Então eles foram sendo muito assediados, né? Num determinado ponto, inclusive, né? Pela possibilidade, pela capacidade de Jesus, né, que é superior a Satanás, de expulsar demônios e tudo mais, chegou a ser acusado até de estar mancomunado com o diabo para fazer aquilo. Para vocês terem uma noção, né, do medo que Jesus causava nesses poderosos. Começaram a revelar isso, começaram a tentar propagar
esse entendimento de que Jesus era um mancomunado com o mal para fazer o que fazia. Nada disso foi fazendo com que as pessoas perdessem o brilho que tinham por Jesus, por tudo aquilo que ele manifestava. E o evangelista Lucas, ele vai sempre nos apresentando isso, e vocês lembram dos elementos que ele trazia lá no início. Jesus como homem, a sua humanidade, Jesus olhando para os pobres, humildes e necessitados, e Jesus que apresenta um caminho para a vida que leva ao reino, e que esse caminho é para todos. Então vocês estão vendo que esses elementos estão presentes aí em todos os momentos no Evangelho de Lucas. E com essa proximidade, né, de Jesus, de adentrar em Jerusalém, certo de que seu martírio iria acontecer, né, muitos e muitos ensinamentos eles vão se acumulando. Qual que é o grande objetivo? Jesus estava de fato preparando a si e preparando aos seus para o que haveria de acontecer. E não só preparando para que todos compreendessem e suportassem o seu martírio pela esperança da ressurreição, mas principalmente preparando essas pessoas para o pós-Cristo, né? Para o momento em que ele já deixasse esse mundo como humano que foi, e que as pessoas tivessem aquele conhecimento e aquele entendimento do caminho da vida enraizados nos seus corações. Então Jesus ele foi ensinando, pregando por isso. É o que o evangelista Lucas nos apresenta. Jesus de fato queria fazer com que essas pessoas compreendessem e assumissem uma nova postura para que elas pudessem seguir a vida mesmo após a ressurreição de Cristo, para que elas compreendessem que a ressurreição não era o final, mas era o começo da transformação. E para isso ele precisava deixar as pessoas preparadas, não apenas os 12, não apenas os 60 ou 72, mas a todos, né? Então é por esse motivo que a proximidade do martírio vai fazendo com que ele pratique cada vez mais ensinamentos, né? E aqui eu vou citando inclusive as principais parábolas que vão acontecendo nesse percurso, nesse tempo, para que ele vá disseminando esse entendimento e desalienando as pessoas. Uma das mais expressivas e que ele nos apresenta nesse momento é a parábola da ovelha perdida, talvez uma das mais conhecidas e mais difundidas no Evangelho de Lucas, né? Onde Jesus nos apresenta que não importa quem seja, Deus quer salvar cada um e chamar cada um pelo nome, diferentemente da pregação que os fariseus faziam, né? Onde apenas aqueles que eram merecedores teriam direito a alguma coisa e eles eram hipócritas, né? Então a parábola da ovelha perdida ela diz o contrário, que não interessa se é uma ovelha, não interessa se ela é a ovelha mais fraca, não interessa qual a circunstância. O reino é para todos. E a isso foram se acumulando outras parábolas numa grande sequência de parábolas apresentadas no Evangelho. A parábola da moeda, a parábola do filho pródigo, que talvez é uma das também mais conhecidas, né? Daquele filho que pede sua parte da herança, vai ao mundo, gasta tudo, perde tudo, peca, erra, se arrepende e volta para os braços do pai. E o filho que ficou, que já era correto, certinho, né, questiona por que ele, não eu, por que ele tem essa festa, não eu. Então tudo isso era explicado ao povo dessa forma para que eles compreendessem que eles estavam sendo alienados. E gradualmente as máscaras foram sendo tiradas. E alguém pode se perguntar, mas Maurício, com toda essa explicação, com toda essa orientação, no caso aqui pelo evangelista Lucas, ainda decidem por fazer o que fizeram com Jesus? Ainda decidem, liderados por esses fariseus corruptos. Mas a prova de que tudo que Jesus plantou e semeou frutificou é que 2000 anos depois nós estamos aqui falando sobre isso, compartilhando esses ensinamentos e tentando disseminar essa palavra que foi proferida há milênios, né? Então, deu certo? Obviamente que deu, né? Jesus está aí espalhado de alguma forma pelos corações de todos aqueles que creem nele e especialmente dos que não creem, né? E no meio dessas explicações e ensinamentos, os próprios fariseus estavam ali infiltrados e eram eles que ficavam fazendo perguntinhas ardilosas. Mas e isso? Mas e aquilo? Mas e desse jeito? Mas e daquele outro? E Jesus ia rebatendo de forma humilde todas elas, né? Sempre conseguindo provar e comprovar que a lei, mesmo que fosse a lei,
Só que se ela fosse seguida de uma maneira deturpada para atender os próprios interesses, ela não levava ao reino, né? Então isso que foi se evidenciando cada vez mais. Vocês imaginem você tirar as vendas de uma pessoa que estava cegada por tantos anos e a partir do momento ela começa a ver toda a realidade e fala, nossa, então é isso que vocês estavam fazendo com a gente? Foi mais ou menos isso que Jesus foi fazendo com os pobres e oprimidos. E eles olhavam para aqueles poderosos fariseus e olhavam e falavam, nossa, é isso então que vocês estão fazendo com a gente? Nós estamos sendo aqui apenas uma massa na mão de vocês para que vocês ganhem cada vez mais e a gente se sinta perdido e culpado? Pois é, essa é a maravilha que Jesus faz. Né? E no meio disso tudo, mais parábolas vão sendo apresentadas. Né? A do fariseu e a do cobrador, né? Que fazem cada um a sua oração, e Jesus deixa claro que não é por ser fariseu que a sua oração é uma oração verdadeira, que aquele cobrador pode ter muito mais verdade do que qualquer outra pessoa. A parábola daquela senhora pobre, aquela viúva, também a cura do samaritano, né, que no caso não é uma parábola, é um acontecimento, né? Os samaritanos eles eram desprezados, né, eram pessoas vistas como corrompidas, né? Para que a gente entenda por que os samaritanos têm tanto peso na história de Jesus ali naquele momento, naquele ambiente. Porque a Samaria, que é uma região que fica entre Jerusalém e a Galileia, você tem uma região chamada Samaria, que por muito tempo foi a sede do governo de Israel, quando o reino foi dividido em dois, Judá e Israel. E essa região, ao longo do tempo, ela foi recebendo os judeus que tinham sido expulsos dali. Então, o judeu ia, era expulso ou passava por algum tipo de domínio, era levado ou para a Pérsia, para a Babilônia, para a Síria, para qualquer lugar, para o Egito. E aí, quando eles voltavam, geralmente eles voltavam para Samaria. Era como se fosse ali o lugar dos excluídos, né? Que eles iam se misturando com outras famílias. Por isso que eles eram tão mal vistos. Porque eram entendidos como judeus que tinham se misturado e tinham perdido a sua identidade. E Jesus vai lá e cura eles. E vê que ali dentro tem mais fé e mais verdadeira do que as dos próprios fariseus. O que, claro, deixa eles desesperados ainda mais. E aí sim, passado por essa fase e essa região da Samaria, com todos esses acontecimentos, todas essas situações acontecendo, na verdade, chega à proximidade da entrada dele em Jerusalém. Então, já nas proximidades aí da entrada, nos dias que antecedem a entrada dele em Jerusalém, Jesus reúne os 12 e tenta explicar para eles, por A mais B, o que vai acontecer. 12. Haverá martírio, morte e ressurreição. Entendam o que eu estou falando. A morte não é o fim, será o princípio. É a partir deste acontecimento que nós teremos o reino dos céus abertos para as pessoas que seguirem o caminho da vida. Mesmo explicando dessa forma, mesmo com esses anos de acompanhamento e seguimento a Jesus, eles ainda não entendem. Eles ainda não, Senhor, isso não vai acontecer, não vai ser desse jeito, vamos seguir, vai dar tudo certo. E Jesus falando, vai acontecer, é para isso que eu estou aqui. Né? E às vezes são questionamentos que até nós nos fazemos até hoje, né? Mas eles estavam lá presentes. Chega o dia que Jesus entra em Jerusalém. E ao invés de entrar como um grande rei triunfante, carregado por seus eunucos e com aquelas folhas abanando e ele comendo grandes coisas ali, bebendo vinhos caros, não. Jesus entra montado num jumento, que é um animal de carga, vestindo mantos quaisquer, de uma maneira simples, humilde, e com uma multidão absurda esperando ele. Né? As pessoas estavam começando a ter a identificação de que o rei era o rei dos pobres, era o rei dos oprimidos, era o rei que veio para devolver a dignidade ao povo e salvá-los, não só do pecado, mas das garras da corrupção. E Jesus adentra em Jerusalém nessa circunstância, com as pessoas empunhando ramos e cantando Hosana para a entrada dele. Hosana ao filho de Davi. Claro que essa entrada e dessa forma ela causa ainda mais descontentamento dos fariseus, que agora percebem que Jesus adentrou ali na região onde eles mais tinham poder e controle, e eles vão se preparando já para dar um fim naquilo, né? Poxa, ele já fez tudo o que fez e agora entrou no nosso território, vamos dar um fim nisso. E ele continua sendo tentado sobre tributos, sobre isso, sobre aquilo, sobre várias questões. Tudo com um objetivo. Os fariseus estavam tentando achar uma única faísca, uma única fagulha, para dizer que Jesus era culpado de alguma coisa.
E a gente já conhece histórias assim porque elas acontecem até hoje, né? Tudo e qualquer coisinha não passaria por esses fariseus, para que eles tivessem nas mãos o motivo para acabar com toda aquela papagaiada aos olhos deles. Né? Quando Jesus fala daquela viúva que dá o restinho do que ela tem, que dá, na verdade, aquele restinho para muitos era tudo que ela tinha e ela entrega para Deus, e fala que aquela viúva é muito maior do que qualquer fariseu que bate no peito, acaba sendo para eles até o limite, né? Onde eles percebem, ele realmente está acabando com a nossa imagem. Isso os fariseus percebem, né? Então tudo isso vai acontecendo, né? É Jesus que entra no templo e acaba com aquele comércio e denuncia tudo isso. É Jesus que aponta para o rosto dos hipócritas passando nas ruas, ao ponto dos fariseus, quando andavam nas ruas onde Jesus estava perto, eles começaram até a se esconder, com medo de retaliação, né? Porque nós somos os fariseus que Jesus está apontando o dedo. E antes nós éramos os poderosos que mandávamos em tudo. Então essa é a situação. Por isso o desespero em matar Jesus o mais rápido possível. Então, conforme todo o plano do Senhor já tinha sido previsto, conforme tudo já estava orquestrado pelo Salvador maior, o próprio Satanás, ele atinge ali o coração de Judas para que ele seja a peça e o pilar da traição. Então, mesmo ele sendo um dos 12, é dali, daquele ambiente próximo a Jesus, que sai a traição. Né? E por mais que esse seja um passo necessário ao martírio, né? A entrega de Jesus, a prisão e a morte, depois sua ressurreição, por mais que a gente saiba que isso é um fato necessário para que se cumprisse a missão de Jesus, mas a situação de ser alguém tão próximo é algo que nos traz grandes lições, segundo o Evangelho de Lucas, né? Alguém tão próximo pode revelar até o que acontece até hoje. E talvez esse ensinamento é o que o Evangelho deixa bem claro, né? Muitas vezes, próximo à bondade, a maldade se instala para deturpá-la. Isso aconteceu, isso continua acontecendo. Então, naquele momento em que Satanás se apodera do coração de Judas, segundo os relatos do evangelista, e ele ali já aceita as tramas pelas moedas de prata para entregar Jesus, tudo isso acontece, ele trama tudo isso e a última ceia ela é iniciada, a celebração da Páscoa entre eles, entre aqueles 12. Possivelmente até mais poderiam estar presentes. Mas os relatos que nós temos, Jesus estava com os seus 12. E ali ele faz a partilha, ele faz a entrega do corpo e do sangue, ele faz uma convocação para que tudo aquilo seja repetido com frequência em memória dele, para que essa união, essa fusão entre o corpo e o sangue de Cristo e o das pessoas acontecesse sempre. Essa é a simbologia da última ceia, de acordo com o que o evangelista nos apresenta, né? Jesus diz que a sua Páscoa nada mais é do que fundir-se continuamente em corpo e sangue com os seus. E que isso é a Páscoa, né? Esse é o Cordeiro imolado que ressuscita sempre. É termos ele dentro de nós para que as manifestações e o caminho da vida possam acontecer. Com ele dentro de nós e unido a nós, conseguimos amar e perdoar, amar e perdoar, amar e perdoar, até o caminho acabar se findando nos portões do reino. Olha só, acaba sendo uma apresentação quase que lógica, né? Alguém do outro lado está pensando, nossa, da maneira como você está falando, parece até uma coisa lógica, quase que científica. E é basicamente dessa forma que Lucas nos apresenta. Unidos e fundidos ao Senhor, através da Eucaristia, nós temos a capacidade de criar o poder e a força para amar e perdoar ao longo dos anos que nos forem permitidos, para que o nosso caminho da vida se cumpra e a gente alcance as portas do reino. Basicamente é isso que Lucas nos apresenta. Então, o martírio começa. Eles, já retirados desse ambiente da Eucaristia, da última ceia, vão para a região do Monte das Oliveiras e depois Jesus se direciona ao Getsemane, aquele local onde ele realmente pede que o Pai afaste dele o cálice e tudo mais, e ali acontece o beijo da traição. Né? Judas chega próximo a Jesus, dá o beijo revelando quem era Jesus para que os guardas pudessem identificá-lo. Eles vão tentar pegá-lo,
Pedro e outros tentam defender Jesus, cortando até a orelha de um daqueles guardas, daqueles oficiais. Jesus pede para que tudo fosse ali parado naquele momento, não façam mal nenhum. E ainda perdoa os que estão fazendo o que fazem com ele. Perdão e amor, continuamente. E assim se inicia o martírio de fato de Jesus. Ele é preso, é levado para as dependências do sumo sacerdote Caifás, e lá, no ambiente ali daquela residência, há um calabouço, interrogam Jesus por muito tempo. Nesse período, os apóstolos praticamente somem, segundo o relato do evangelista. Pedro chega a negar Jesus por 3 vezes e cai num profundo arrependimento. E basicamente ele é ali interrogado durante toda a noite. E não conseguem encontrar em Jesus ainda um motivo que seja plausível para condená-lo. Então passam toda aquela noite ali interrogando, não encontram, machucam ele, ferem ele, ele fica ali numa situação humana deplorável, e não encontrando nada nele, quando amanhece o dia, levam Jesus para Pilatos, que era o governador da Judéia. Judéia, Pilatos, Galileia, Herodes. E aí tentam com o governador e falam: Pilatos, dá um jeito, ajuda a gente, esse homem fez muitas coisas ruins, precisa ser julgado e precisamos ter o peso do Império Romano validando o que ele precisa receber como pena. Olha só isso. Eles não encontraram a pena e a culpa. Aí eles estavam pedindo para que o Império Romano desse a culpa para matarem Jesus. É um absurdo, é o que fizeram. Pilatos lava as mãos, é conivente e fala: não vejo nesse homem mal algum, não tenho motivo nenhum para julgá-lo ou para sentenciá-lo a nada, mas vou pedir para que o governador da Galileia, que é onde ele morava e fez a maior parte dessas coisas, nos ajude a tratar disso. Herodes estava lá em Jerusalém por algum motivo. Herodes e Pilatos se aproximam, diz até o evangelho que eles ali criam uma grande amizade e aliança, e o próprio Herodes também diz: não está sob minha jurisdição. Ele pode ter morado lá, mas ele está em Jerusalém, o que vocês estão fazendo em Jerusalém? Fiquem vocês aí responsáveis pelo que vocês quiserem. Também lavo minhas mãos. E aí Pilatos, como a gente bem sabe, simplesmente entrega na mão dos judeus e falam para eles: eu não vejo nesse homem mal algum. Se vocês quiserem fazer o que vocês acham que devem ser feito com eles, julguem de acordo com seus costumes e crenças. E isso, de fato, era uma verdade. Os judeus tinham liberdade dada pelo Império Romano para que eles pudessem tratar das suas coisas tradicionais e religiosas. E é nesse momento que aqueles fariseus inflamados juntam quem está ali naquele momento e pedem pela crucificação de Jesus. As pessoas mais próximas de Jesus não estavam ali. Talvez algum ou outro estivesse escondido por lá, mas em geral eles fugiram, e quem estava ali era aquele povo que talvez até desconhecia o que estava acontecendo. E Jesus é condenado à morte. O martírio dele acontece, toda a via dolorosa é iniciada. Aquelas 15 estações da sua via dolorosa, elas se cumprem, e para quem não conhece Jerusalém, é uma distância ali de no máximo 600, 700 metros entre a primeira estação e o momento, o lugar da crucificação, que é o Calvário, a Gólgota, lugar da caveira. E ali Jesus passa por um sofrimento absurdo, zombam dele, cospem, arrancam suas vestes. O cirineu o ajuda a carregar parte da cruz. Jesus chega até aquele local, é crucificado ao lado de 2 ladrões, inclusive um deles se vira para Jesus e diz: esse homem não fez mal algum. Se és Jesus, e eu creio que é, por favor, me aceite no paraíso. E Jesus até diz para ele: ainda hoje estará comigo lá. Passa por tudo isso, e às 3 da tarde, Jesus morre, física e humanamente. Diz o relato do evangelista que o seu espírito é levado. José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, um daqueles fariseus, mas que tinha de fato percebido e sentido e aceitado Jesus e passou a seguir-lhe, pede o corpo e sepulta Jesus no túmulo da sua família, que era tudo muito próximo, alguns passos ali, tudo ali é muito perto. Para quem já foi ou para quem não foi, saiba, é tudo muito pertinho. Então Jesus é preparado, colocado no túmulo, e a pedra lacra aquele local.
Ao terceiro dia, no domingo, a ressurreição acontece. Jesus apresenta as mulheres que estão presentes ali para que elas deem a notícia. E elas dão a notícia para discípulos que ainda assim teimam em não acreditar no que acontece. Diz o relato de Lucas que ele também se apresenta a Cleofas e a outro discípulo, né? E eles ainda assim têm dificuldade de entender o que está acontecendo, demonstrando o tamanho da alienação. Até os próximos, que ouviram os entendimentos e ensinamentos de Jesus, ainda tinham dificuldade de saber o que estava acontecendo. Um absurdo. Até que, se colocando no meio de todos juntos, eles compreendem o que havia acontecido. Olham para Jesus, entendem, acreditam na ressurreição e, de fato, criam ali um compromisso de propagar e evangelizar o mundo inteiro. História que será continuada por Lucas nos Atos dos Apóstolos, que vai nos mostrar como esses apóstolos, ou pelo menos aqueles que Lucas conseguiu achar as evidências e informações, em especial Paulo, que ele acompanhou, como esses apóstolos agiram após o retorno de Cristo aos céus. Por isso que chama-se Atos dos Apóstolos, o segundo livro de Lucas, que é uma continuação desse. E assim a gente encerra essa abordagem. Como vocês sabem, as abordagens dos evangelhos são mais longas em função de toda a necessidade que nós temos de contextualizar as informações, mas eu espero que tenha sido tão agradável para você quanto foi para mim, né? No caso, eu sou suspeito de falar porque eu sou um apaixonado por toda essa história, em especial os evangelhos, né? A vida de Jesus sendo apresentada a nós. Espero que você tenha gostado muito. Se você não é inscrito no nosso canal, aí abaixo, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo, assine também o sino de notificação, assim você recebe sempre as atualizações que nós temos aqui. Abaixo do vídeo, para aqueles que não sabem, faça um convite. A Bíblia em Resumo, ela, antes de ser um canal, é um livro, né, que eu escrevi ao longo de muitos anos de estudo. E esse livro está disponível de duas formas. Então aí abaixo você vai ver. Você pode baixar esse livro em PDF gratuitamente, absolutamente gratuitamente, para que você possa fazer um estudo e acompanhar, trilhar esse caminho do conhecimento. E também no segundo link você pode acessar a lojinha e comprar o livro. Qual que é o objetivo? Com a renda do livro, eu, Maurício, não tenho nenhum tipo de ganho financeiro, direitos autorais, nem nada. O valor é todo destinado a obras aqui da cidade de Cotia, onde eu moro, né? Algumas instituições que necessitam de ajuda, eu faço apenas a ponte, né? Uso esse projeto para ajudá-las no seu dia a dia. E dessa forma, a gente pratica um pouco daquilo que Jesus nos ensinou. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre o evangelista João, fechando assim o grupo dos evangelhos. Espero vocês. Tchau, tchau.